Se tu és um artista, eu acredito que já tiveste o sonho ou até mesmo o privilégio de ouvir a tua música tocar numa rádio ou então de ver o teu videoclipe a passar em uma televisão. Mas em caso de que isso tenha já acontecido ou então queres que isso aconteça, a pergunta que eu faço é: a qual custo? Quanto é que tu estás disposto a pagar para que isso aconteça? E será que vale a pena gastar tanto dinheiro assim em uma publicidade numa rádio e uma televisão? Será que não seria melhor investir essa mesma quantidade nas mídias sociais e talvez obter um resultado melhor? Se tu estás interessado em entender um pouco mais sobre esse tema, eu te convido que assistas esse vídeo até o final, porque eu vou fazer aqui uma análise que no final vai te ajudar a entender o que realmente vale a pena, se é investir em mídias tradicionais ou então nas redes sociais. Mas antes de eu continuar, deixa-me apresentar. Eu sou o N. Felipe, eu sou um artista independente, sou cantor e compositor musical, e aqui nesse canal Talentosos nós gravamos conteúdos relacionados à indústria musical com o principal foco de ajudar artistas independentes como eu a transformarem as suas carreiras musicais em negócios rentáveis. Então já te convido, se não estás subscrito, subscreva-te no canal e deixa um like para demonstrar então para o YouTube que esse conteúdo é relevante, mas claro, se gostares também, mostra aí que esse conteúdo é relevante e que você gostou. E sem mais volta, vamos logo ao assunto do vídeo. Recentemente eu fiz o lançamento de uma música e durante essa fase toda de preparação, durante a fase de elaboração de estratégias para a divulgação da música, eu pensei na possibilidade de eu então enviar a minha música a algumas rádios para ver se eu conseguisse promover as músicas nas rádios locais, nesse caso nas rádios de Angola, né? Porque são as rádios que eu acredito que as pessoas ouvem e vão então ter acesso à minha música. E assim talvez conseguir aumentar um pouco mais o nível de ouvintes, de audiência ou até de fãs, né? E enquanto eu fiz isso, claro que aí também eu utilizei as mídias sociais já para fazer as promoções, as divulgações, fiz alguns investimentos também em termos de promoções pagas e no final eu comecei a então analisar esses dados e para poder perceber o que realmente importa. Só que durante essa fase, né, enquanto eu tive a contactar algumas rádios, inclusive isso aconteceu bem recentemente, enquanto eu contactava algumas rádios, eu percebi algo. O valor que essas rádios cobram ou me cobraram para que a minha música possa passar lá é um valor exorbitante. Eu pensei, analisei e eu disse, isso é uma loucura. Eu não pagaria isso para que a minha música passe nessas rádios. Mas como é que tudo começou? Então, basicamente depois de ter feito o lançamento da minha música, eu disse, mas calma aí, talvez uma das melhores formas, né, para que a minha música tenha mais alcance é mandar para rádios. Então, o que eu fiz? Procurei primeiro entrar em contato com algumas rádios, fui em alguns sites, eu até utilizei o ChatGPT e pedi que ele me desse as 10 melhores rádios de Angola que tenham programas de música gospel. E vejam que eu já fiz aí um certo filtro, porque eu não quero que a minha música passe em qualquer programa. Eu quero que a minha música passe em programas onde os ouvintes já estão interessados em esse conteúdo. Claro, isso é já a minha cabeça de marqueteiro, né? Ou seja, o meu entendimento de marketing já a fazer um filtro incluso nas mídias tradicionais. Então, o ChatGPT me deu uma lista de rádios, daí eu pedi, por favor, me dê os contatos, ou então os sites dessas rádios. Me deu o site de alguns, ou de algumas rádios, me deu os contactos de algumas também, e daí o que eu fiz? Peguei nessa lista de contactos e comecei a tentar contactar. Alguns números não tive sucesso, ninguém conseguiu me atender. Para outros eu tive que ir pessoalmente no site, fui lá, baixei, tratei de encontrar a seção dos contactos. Em alguns não encontrei, em alguns encontrei. Encontrei, por exemplo, da Rádio Nacional de Angola, encontrei o site. Quando eu tentei enviar um e-mail mais formal, o e-mail não funciona, disse que esse e-mail não foi encontrado. Encontrei da Rádio Kairos, mandei um e-mail, só encontrei o e-mail, não tinha telefone. Se tinha, liguei, provavelmente o número não passou, mas enviei um e-mail.
e estou a continuar à espera da resposta. E encontrei... da Rádio Mais não encontrei informações de contatos, apenas o Instagram, e eu acredito que pelo Instagram não é a forma mais viável para contactar essa rádio. Claro que eu posso lá mandar uma mensagem, mas vai me dar muito trabalho. Até tentei, mas como o texto com todos os detalhes era muito extenso, não foi possível enviar. E a outra rádio que eu encontrei foi a Rádio Eclésia. Aí também eu tentei alguns contactos, um deles chamou, até consegui mesmo o contato, consegui falar com o pessoal de lá e depois me deram alguns detalhes. E da Rádio Nacional de Angola também encontrei um contato que sim funcionou, me atenderam, me passaram alguns detalhes sobre os valores ou então os preços e os pacotes que eles têm de promoção. Se vocês analisarem, eu tive um trabalho muito enorme, né? Primeiro, tenho que encontrar as rádios. Segundo, tenho que pegar os contactos, ligar um por um, tratar de primeiro negociar quais são os custos, quais são os pacotes. Ou seja, é uma análise grande que eu tenho que fazer. E às vezes eu ligo, a pessoa que me atende não tem tanta informação, me passa para outra pessoa, e daí essa outra pessoa, ok, vai me pedir algumas informações. E no final de tudo, tive apenas sucesso com duas rádios, né? Que é a Rádio Nacional de Angola e a Rádio Eclésia. Eu também tentei a Rádio Wish. Por que eu tentei a Rádio Wish? Porque eu sou do Wish, né? E eu então pensei, talvez contactando a Rádio Wish, por eu ser uma pessoa, né, um cidadão wigense, né, eles vão se interessar, calma aí, um cara do Wish que vive no exterior, faz música, podemos promover, ele é um talento local. E sinceramente falando, quando eu fiz isso, eu fiz na possibilidade de encontrar uma via que me permita eu fazer essa promoção das músicas sem ter que pagar tanto, né? Porque eu por experiência, já sei que não me convém muito pagar mídias tradicionais para promover a minha música, mas vocês já vão entender porquê. E na Rádio Wish tem um contato apenas na página deles, tentei ligar, não funcionou, mandei um e-mail que eu não acho que esse e-mail seja muito confiável, porque é uma rádio de uma província, mas o e-mail ainda é do domínio Gmail, ou seja, da Google, então também não me inspira muita confiança assim. Tentei mandar uma mensagem também pelo Facebook mesmo na página e até agora não recebi nenhuma resposta. Então, basicamente, voltando, são apenas duas rádios que me responderam, que é a Rádio Eclésia e a Rádio Nacional. Agora, da Rádio Eclésia me passaram informações que eu não estou seguro se são oficiais, mas a pessoa que falou comigo pelo WhatsApp, por mensagens, ele me disse que se eu quiser que a minha música seja promovida por um mês, ou não, 2 meses, sem entrevista nenhuma, eu tenho que pagar 200 mil kwanzas. Não? Isso seriam 200 euros. E caso eu tenha que fazer uma entrevista, daí então a minha música passaria por 3 meses e eu teria que pagar 350 mil kwanzas. Nesse caso, 350 euros. E nos pacotes da Rádio Nacional, eles me mandaram vários pacotes e eu literalmente fiquei confuso. Eu não sei se a pessoa entendeu bem, mas eu fui muito específico. Eu disse, olha, eu sou artista e eu gostaria de saber que possibilidades tenho de promover a minha música na Rádio Nacional. E ela disse, temos alguns pacotes de promoção. Ela me mandou várias imagens com vários pacotes, Rádio 5, Rádio Viana, não sei mais quanto, a Rádio Luanda, Rádio Nacional, e tudo eram em segundos, 15 segundos, 30 segundos, 60 segundos. Eu acredito que esses pacotes são mais para empresas, né? E até é normalmente compreensível, mas também os custos eram exorbitantes. E eu particularmente não achei nada interessante, né? E obviamente eu não vou fazer isso. Mas então, que tal se, digamos, né, que eu tenha esses 350 euros, ou então os 200 euros que a Rádio Eclésia propôs para promover a minha música durante um mês. Que tal se, tendo esse dinheiro, eu investa essa mesma quantidade nas mídias sociais? Agora, é aqui onde vem a segunda parte, né? Já vimos aqui os prós e os contras da Rádio Nacional. Ainda tem outros muitos detalhes, né, que vale a pena falar. Talvez podemos entrar em mais detalhes num outro vídeo, mas então vamos nas mídias sociais. Primeiro, eu fiz uma promoção paga no Instagram e eu fiz de um vídeo curto. Acredito de 30 segundos ou algo mais. E eu promovi por aproximadamente 7 dias.
eu fiz uma promoção de 7 dias no Instagram e eu paguei 30... Não 30. Eu paguei 12 euros, tá? Uma promoção paga de 7 dias, eu paguei 12 euros. Agora, que resultados eu tive com 12 euros que eu investi nessa promoção, no caso, no Instagram? O meu vídeo teve mais de 12 mil visualizações, mas essas visualizações, elas também foram filtradas. Primeiro, eu filtrei a idade, eu sei que tipo de público é que ouve a minha música, então eu tenho a possibilidade de filtrar isso. Filtrei a idade, filtrei os países, no caso coloquei apenas os países lusófonos, né? Coloquei Brasil, Portugal, Angola, Moçambique e Cabo Verde. Coloquei esses 5 países. Vejam já que as rádios, a princípio, eram para um alcance nacional, ok? Angola. Mas nas redes sociais eu já tive a possibilidade de filtrar e entregar o meu conteúdo para 5 países. A outra coisa, durante esse anúncio, eu consegui obter mais de 100 novos seguidores. No total são 170 seguidores, ok? Obtive mais 170 seguidores no meu Instagram, mas o mais interessante é que entre os seguidores, eu tive uma seguidora que é radialista de uma rádio moçambicana e ela, de forma grátis, me convidou para participar de um programa da rádio dela e passaram as minhas músicas e uma entrevista minha completamente grátis. Entendam isso, foi completamente grátis. Então, quando tu pegas isso na balança, imagine que de um lado eu só investi 12 euros. Digamos que eu tenha investido 200 euros na rádio Eclésia. Muita gente ouviria a minha música durante um mês e depois disso as pessoas se esqueceriam da minha música. As pessoas que ouvem rádio atualmente são pessoas muito mais velhas que se calhar não vão se interessar muito com a minha música porque é uma música mais juvenil e aquilo ficaria no esquecimento. Se talvez interessasse a algumas pessoas, tá bom, elas provavelmente pesquisariam minhas redes sociais ou tratariam de procurar um pouco mais sobre mim, tratar de saber quem eu sou. Mas, tal como vocês sabem, eu não vivo atualmente em Angola, então eu acredito que para mim não me aportaria tanto assim. Agora, imaginem se eu investisse os 200 euros, por exemplo, numa publicidade no Instagram. Quanto é que eu beneficiaria desse anúncio? E outra estratégia de marketing que eu também utilizei, que incluso depois vou fazer um vídeo específico a explicar sobre isso, são as famosas playlists, né, de curadores independentes. Eu fiz um investimento de... quanto é que foi? Foi por aí 2 vezes 6 ou 7. Foi mais ou menos uns 14 euros. Fiz um investimento de 14 euros, mas esse não é um investimento direto, tipo de promoção. Isso é, existem plataformas onde eu apresento a minha música para vários curadores independentes que têm Instagram, listas de reprodução no Spotify, têm blogs pessoais. Daí eu mando lá as minhas músicas para esses curadores. Eu seleciono também conforme o estilo de música, o idioma. Daí eles ouvem as músicas, analisam. Se eles acharem que a minha música é interessante, eles podem passar para as suas plataformas, né? Podem adicionar numa playlist ou podem então adicionar ou publicar no blog deles ou então nas redes sociais. A única condição é que, ou seja, o único problema é que eu pagando isso não me garante nada, ok? Porque se a minha música não for boa, eles vão me falar, olha, a tua música não é boa, não vamos passar, mas de todas as formas eu tenho que pagar. Então eu selecionei 7 curadores e cada curador eu paguei apenas 2 euros. E entre os 7, já não lembro, acho que são 6. Entre os 6, 3 respostas foram positivas e 3 foram negativas. Quando eu digo negativas, não é que não acharam a minha música interessante. O feedback foi positivo, disseram que a música é boa, mas que não combina muito com o tipo de música que eles distribuem. Mas as outras sim aceitaram, com 2 euros apenas. Uma delas colocou um post da minha música no Instagram, que a conta tem mais de 10 mil seguidores. Uma delas colocou o meu vídeo no vlog e uma delas colocou a minha música
numa playlist com mais de 200 mil saves, tá? Ou seja, se eu calcular o total disso e o alcance, eu teria investido basicamente uns 25 a 30 euros, mas eu tive todas essas alternativas, onde o meu alcance é um pouco mais global, ok? E estou aqui a demonstrar números e factos. Agora, depois de ter feito essa análise, digam-me aí vocês, o que vocês preferem? A tua música numa rádio local, onde talvez as pessoas vão ouvir as músicas e provavelmente se esqueçam delas, até a música pode ficar famosa, pode bater, mas de qualquer forma as pessoas vão ouvir na internet para procurar a tua música, ou então investir na internet e levar as tuas músicas nas pessoas corretas. Outra coisa que eu não mencionei. Quando eu fiz esse anúncio no Instagram, eu escolhi o tipo de pessoa que eu queria que ouvisse a minha música com palavras-chave. E uma delas é que sejam pessoas interessadas em música gospel. Então eu atraí muita gente que eu sei que são cristãs, que eu já sei que ouvem música cristã. Como é que eu sei? A maioria das pessoas que seguiram, os comentários demonstravam, as pessoas davam graças a Deus. A moça que me seguiu da rádio é de uma rádio cristã, o que demonstra claramente que eu fiz um bom filtro e a música, né, ou o anúncio chegou para as pessoas corretas. Mas se eu tivesse que fazer isso para uma rádio, a rádio entregaria para qualquer pessoa, independentemente do gênero, da idade, dos gostos. Ou seja, o filtro seria muito amplo, não teria filtro nenhum e normalmente eu estaria a jogar dinheiro pro lixo. Outro detalhe, com as pessoas que me seguiram nas minhas redes sociais, eu posso continuar a fazer remarketing. Por quê? Porque eu já tenho elas aí. Os meus próximos posts, as minhas próximas músicas, essas novas 100 ou 170 pessoas que seguiram vão continuar a consumir o meu conteúdo, mas na rádio eu não tenho controle de quem é que ouve a minha música. Então, com toda essa informação, vocês digam aí nos comentários, analisem o que é que vale a pena. Agora, tem aqui uma situação. Muitos não sabem como fazer isso pelas redes sociais. Existem muitos vídeos na internet que ensinam como. Muitos têm a limitação de fazerem esse tipo de publicação porque não têm cartão Visa, porque não sabem como patrocinar. Mas eu te digo, existem pessoas que se dedicam a fazer isso. Se tens dificuldade, não sabes como fazer, me contrata, vou te ajudar a fazer isso sem problema algum. Mas existem várias outras pessoas que fazem isso e tu precisas aprender a fazer e assim parar de gastar tanto dinheiro com mídias tradicionais que são completamente limitadas e aproveitar então a possibilidade de fazer isso com as mídias digitais, ok? E esse é o vídeo de hoje, espero que tenha sido importante para vocês. Nos vemos então no próximo vídeo. Tchau!